Depois de um longo ciclo de muito trabalho, desafios e projetos, Jackson Arpini se despede da Fundação Hospitalar Santa Terezinha para viver novos desafios. Em sua passagem pelo Santa, Jackson procurou meios de melhorar a qualidade de atendimento, estruturas e, principalmente, deu visibilidade para Erechim no ramo da saúde de excelência. Acompanhe agora a nossa entrevista com o administrador. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Jackson Arpini, para a sua última entrevista durante esse período em que ele esteve à frente do hospital. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do hospital, da situação financeira, da situação de saúde dessa casa de saúde, que é extremamente importante, não somente para Erechim, mas para toda a região. Jackson, bem-vindo novamente à TV Erechim. Muito obrigado, Sandra, pelo convite, para mais uma vez estar aqui na TV Erechim e repassar informações, como você muito bem mencionou, com relação ao nosso Santa Terezinha, que tem uma importância, uma relevância muito grande para os munícipes de Erechim, para os munícipes da região do Alto Uruguai, e eu sempre digo além fronteiras, porque é uma casa de saúde de referência aí para em torno de 50 municípios, 350 mil habitantes. Pois é, Jackson, quando você assumiu essa função de estar à frente do hospital, o hospital passava por um momento bastante delicado em virtude da questão de saúde, que era bastante crítica, de recursos escassos, de falta de projetos, enfim, precisava dar uma oxigenada no hospital. Conseguiu? Sandra, é importante colocar que eu tenho muita gratidão ao prefeito Paulo Alfredo Polis, que naquela ocasião me fez o convite para assumir um cargo desta importância, desta relevância. Claro que nós sabemos que é um grande desafio estar à frente de uma casa de saúde como Santa Terezinha. Isso não é diferente com outros hospitais do estado do Rio Grande do Sul e com outros hospitais do país, porque quem está na administração hospitalar sabe dos entraves, das dificuldades, das questões financeiras. O nosso Santa Terezinha, todo mundo conhece, carinhosamente se chamam como Santa, é um hospital que ao longo da sua história vem apresentando um déficit orçamentário, até por uma questão matemática muito simples, que nós já falamos aqui inúmeras vezes. Nós entregamos as nossas ações e os nossos serviços à rede pública de saúde, ao SUS. E, por esta razão, recebemos recursos oriundos do SUS, das chamadas tabelas SUS, que estão defasadas aí há 10, algumas chegam a 20 anos. Então, é óbvio que quando nós fizemos uma equação entre receitas e despesas, elas não fecham, e isso vem causando dificuldades para a Casa de Saúde que crescem a cada ano. E crescem por quê? Porque nós estamos verificando que o hospital vem produzindo ou vem entregando mais serviços a cada ano. Se nós pegarmos o nosso período aí que nós monitoramos, nós crescemos em torno de 4% a 12% ao ano. Então, nós estamos entregando mais serviços. Eu sempre tenho dito, nós fechamos 2023, nós fechamos com mais de 15 mil internações, mais de 13 mil procedimentos cirúrgicos, mais de 270 mil atendimentos, mais de 60 mil exames de imagens, tomografias, raio-x, mamografias e mais de 750 mil exames laboratoriais. Então percebam a grandiosidade desta casa. 99% desses indicadores são tabela SUS, que tem uma remuneração muito baixa, então isso agrava a situação. E mediante este agravamento, que ele vem acontecendo assim, de forma gradual, mas crescendo a cada ano, foi necessário algumas medidas administrativas do ponto de vista de gestão. Entre elas, uma busca incansável em parceria com o município de Erechim, em parceria com a AMAL, para ampliar as nossas receitas. Ou seja, nós visualizamos, identificamos através de gráficos, de tabelas, de estudos, que nós precisamos ampliar as nossas receitas. E nós fomos exitosos em algumas ações. Eu considero que nós tivemos um ótimo resultado em algumas ações. Isso não finaliza, Sandra, isso não finaliza o processo. Isso nos coloca diante de outros desafios, que é persistir nessa trajetória de buscar parcerias, seja da iniciativa privada, seja dos entes parceiros, tanto da União como do Estado, e essa relação muito próxima que nós temos aqui com a AMAL, que tem uma metodologia própria de cofinanciamento e que na nossa gestão e que em gestões anteriores sempre esteve muito aberta ao diálogo
e todas as propostas que nós levamos ao colegiado de prefeitos, claro que sempre subsidiadas por um material, por indicadores, por gráficos, sempre que nós levamos, nós tivemos um resultado positivo, haja visto que no final do ano passado, nós sugerimos que fosse feita ou criada ou implantada uma comissão de saúde da AMAL, composta por prefeitos e por secretários, para que essas pessoas acompanhassem mais de perto os nossos indicadores e, acompanhando os nossos indicadores, os nossos números, os nossos gráficos, pudesse fazer análises junto com nós. E, fruto dessas análises, eles entenderam que aquilo que nós apresentamos, que foi a mudança, pequenas mudanças da forma de cofinanciamento, fossem acatadas ou aceitas por unanimidade, o que, de certa forma, melhorou, então, as receitas da Casa de Saúde. Pois é, mas essa ampliação das receitas na Fundação Hospitalar também se deu à questão de muitos projetos e muitas emendas parlamentares que vieram e que ajudaram o hospital a ampliar o seu rol de serviços. Sandra, importante colocação que nos permite fazer algumas reflexões. O primeiro desafio nosso foi entender a Casa de Saúde. Sim. Entender o crescimento, entender o orçamento, entender as nossas ações e os nossos serviços. E fazer comparativos com outras casas de saúde muito parecidas com a nossa aqui do estado do Rio Grande do Sul. E a partir dessas leituras nós percebemos ou identificamos alguns pontos nevrálgicos, vamos dizer assim, alguns gargalos. E nós começamos a trabalhar aqueles gargalos. Certo. Um deles foi assim, nós levamos inúmeras teses, vamos usar desta nomenclatura, nós levamos inúmeras teses ao governo do estado, especialmente ao governador Eduardo Leite. Ao governador Eduardo Leite, ao secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, e à secretária Arita Bergman. Nós levamos muitos documentos nesses 3 anos ao governo estadual, buscando um olhar diferenciado para as casas de saúde públicas, a exemplo de Santa Terezinha. Certo. Não foi fácil. A trajetória não foi fácil, o prefeito Polis é testemunha disso, porque nos acompanhou em inúmeras oportunidades. Os presidentes da AMAL dos últimos 3 anos também nos acompanharam, mas nós conseguimos aos poucos avançar com relação a esses pleitos. Então, nós recebemos recursos para investimentos do programa Avançar, nós recebemos recursos para custeio do programa Assistir e nós recebemos recursos de tal forma, Sandra, que a cada apresentação, a cada reivindicação, aumentavam os repasses do governo do estado. Quando nós iniciamos o processo de gestão, o Santa Terezinha não figurava como um dos hospitais do estado que mais recebia recursos do programa Assistir, consequentemente do governo do estado. Nós não estávamos na lista aí dos 15, 20 hospitais que mais recebiam recursos. No final de 2023, nós já estávamos, em decorrência dessas reivindicações, desses pleitos, na 3ª posição. Eu já tenho colocado Santa Casa de Misericórdia, Complexo Hospitalar de Porto Alegre e Hospital Vizinho aqui de Passo Fundo, São Vicente. Então, primeiro Santa Casa, segundo São Vicente, terceiro o Hospital Santa Terezinha. Tudo em decorrência das entregas realizadas ao Sistema Único de Saúde. Nós persistimos nesta seara, nessa trajetória, levamos mais documentos e este ano, 2024, no início do ano, foi feita uma reavaliação do programa Assistir e nós ascendemos para a 2ª posição. Então, hoje, nós somos o 2º hospital do estado que mais recebe recursos do governo do estado através da Secretaria Estadual de Saúde. Certo. Sandra, é um grande avanço. Nossa, enorme. Resolveu todos os nossos problemas? Não. Claro que não, mas é um grande avanço. Nós começamos essa trajetória recebendo um incentivo e nós estamos recebendo aí um incentivo bem maior em decorrência daquilo que, dos pleitos, dos projetos que nós levamos ao governo do estado. Questão dos investimentos. Existia uma dificuldade muito grande do hospital e da nossa região receber recursos do governo do estado, até por uma questão financeira, pelas dificuldades que o estado vinha atravessando. Bom, nós aproveitamos a oportunidade, como mudou um pouco a configuração do estado, nós começamos a fazer um trajeto de apresentar projetos de forma sistemática. Nós entregamos um projeto, no momento que aquele era contemplado, nós já deixávamos 2 ou 3 em cima da mesa do governador ou da secretária. E nós somos contemplados no Avançar 1, com recursos expressivos, 3,5 milhões de reais. Nós somos contemplados no Avançar 3, 3 milhões de reais. E nós somos contemplados agora
com recurso de 1 milhão, 1 milhão e 700 também para investimento. Então, nós estamos falando aí 6 milhões, quase que 8 milhões de reais de recursos de investimentos, compra de equipamentos e obras físicas apenas do governo do Estado. Nós já deixamos protocolados, já estamos monitorando, claro, vai ficar agora para a próxima gestão, já tem um projeto novo lá de 3 milhões de reais, que eu tenho clareza que no momento certo também vai ser contemplado. Então, nós plantamos a semente e ela vai germinar e nós vamos ser contemplados com mais 3 milhões de reais. Nós batemos muito na tecla de que o Estado tinha que olhar de forma diferente para nós. E nós buscamos nos últimos 2021, 2022 e 2023, nós buscamos 3 milhões e 600, mais 1 milhão e 600, mais 3 milhões de recursos extras do governo de Estado para auxiliar no custeio. Não vinculados nem ao avançar, nem vinculados ao assistir. Recursos extras que foram repassados no final do ano, no final do exercício de 21, de 22 e de 23, para nos auxiliar, para que o hospital pudesse honrar com os seus compromissos, especialmente com a folha de colaboradores, 13º salário e com os nossos compromissos. Então, veja que, com relação ao Estado, foi um desafio muito grande e nós avançamos. Não foi diferente, Sandra, com a AMAL, já mencionamos. Levamos vários pleitos, apresentamos vários indicadores, detalhamos aos senhores prefeitos, aos secretários de saúde e todas as nossas demandas foram acolhidas na integralidade. Muito obrigado à compreensão e à colaboração da AMAL e do colegiado de secretários de saúde. Analisamos a situação como um todo, verificando as relações que nós temos de parceria com a universidade, com a URI, em decorrência de ser um hospital de ensino, né? Cenário de práticas acadêmicas para todos os cursos de saúde, especialmente o curso de medicina, e tendo em vista o crescimento da residência médica. Bom, para que a gente possa levar uma reivindicação, nós temos que ter primeiro as análises e aquilo que eu mencionei. Começamos a se debruçar sobre a residência médica e sobre o internato acadêmico. Fizemos todos os levantamentos para ver a oscilação, a movimentação da casa de saúde, o aumento no número de exames, o aumento da rouparia que vai para a lavanderia, quer dizer, o aumento do material de expediente e identificamos alguns gargalos que poderiam ser equacionados. Bom, o que fizemos? Preparamos documentação e sentamos com a universidade, juntamente com a prefeitura, a de Erechim, e começamos a dialogar com a possibilidade de buscar financiamento ou ampliação do custeio para duas áreas específicas, residência médica e internato acadêmico. Primeiro trabalhamos a residência médica, apresentamos todos os nossos números, né? A ampliação da residência médica, essa relação direta da Casa de Saúde com o curso de medicina e com a formação de novos médicos e ampliamos o custeio. Fizemos um convênio de cofinanciamento da residência médica entre Universidade Regional, a URI, Campus Erechim e Hospital Santa Terezinha. Da mesma forma com o internato acadêmico. Identificamos a situação, levamos uma proposta, claro que dialogamos seguramente por 6 meses. Dialogamos por 6 meses e conseguimos também melhorar o financiamento nessa relação direta com a URI. Então, veja só, ampliamos com a AMAL, ampliamos com o governo do Estado, ampliamos com a nossa universidade e buscamos também recursos junto ao governo federal. De que forma? Nós temos 2 caminhos de relação com o governo federal. As emendas parlamentares, que são emendas individuais dos parlamentares, mas também da bancada gaúcha, e relação direta com o Ministério. Com o Ministério, nós buscamos algumas habilitações que estavam em curso, já pleiteadas por gestões anteriores. É importante que se diga, o hospital ele tem sempre uma solução de continuidade. Ele não começou nessa gestão, muito pelo contrário, ele começou lá atrás e a gente vem dando uma solução de continuidade. Então, nós nos aproximamos do governo do Estado e buscamos algumas habilitações que nós tínhamos por direito e, com isso, avançamos o repasse do governo federal para a instituição. E fizemos um trabalho muito forte com os 31 deputados federais e com os 3 senadores. Em que sentido? Apresentando projetos e demandas que estão possibilitando renovação do parque tecnológico. Uma casa de saúde como a nossa é uma casa que requer de tempo em tempo renovação,
do raio-x, da mamografia, do carro de anestesia, do arco cirúrgico, enfim, de uma gama de camas hospitalares, enfim, poltronas, né, ultrassom, poltronas. Ela precisa também ter um olhar para a melhoria da sua estrutura física e de equipamentos. E tivemos muito êxito com o governo federal, com os parlamentares, alguns com ministérios e também, Sandra, eu não posso retirar deste contexto, com a Câmara Municipal de Vereadores aqui de Erechim. Veja que nós estamos abrindo aqui o leque dos nossos parceiros. Certo. E nós buscamos trabalhar com todas as entidades que têm uma relação com nós e depois eu chego à iniciativa privada. E a Câmara Municipal de Vereadores foi uma grande parceira no repasse de recursos para auxiliar no financiamento e no repasse de recursos para aquisição de itens como o raio-x, como o novo mamógrafo. Agora as poltronas praticamente todas vão ser substituídas através de emendas impositivas dos vereadores. E nós temos aí, está chegando agora, está na iminência de chegar aparelhos de ar-condicionado, televisores, uma série de utensílios ou de mobiliários que tem uma relação direta com a assistência. Eu sempre digo, Sandra, que quando nós trocamos uma poltrona, vamos ao exemplo da poltrona, nós não trocamos uma poltrona simplesmente por trocar, ou tirar a cor azul e botar a cor vermelha, não. É porque ela tem uma relação direta, é uma reivindicação dos usuários, era uma reivindicação permanente dos acompanhantes que se fizessem algumas melhorias. Por quê? Porque muitas pessoas utilizam as poltronas no dia a dia. Então, todas as aquisições que são feitas no mobiliário têm relação direta com a internação dos pacientes e, consequentemente, reduzindo o tempo de internação, oportunizando melhor a acomodação, tendo uma relação direta com a resposta terapêutica do paciente para que ele possa ter alta o mais rápido possível. Então, avançamos muito nessa direção e avançamos também com a iniciativa privada. Fundamental, né? Jackson, com todo esse aparato de pessoas e entidades e deputados, enfim, o governo do estado, o município também, que auxiliaram nesse período todo o hospital, qual é hoje a real situação financeira do hospital? Sandra, nós estamos... O orçamento para 2024, ele apresenta, entende? Ele é uma peça orçamentária, sim, ele apresenta um déficit de 16 milhões de reais. Tá? Então, nós iniciamos o ano trabalhando com a hipótese que nós vamos finalizar o ano com 16 milhões de reais. Sim. O que nós temos de positivo? Em decorrência dessas ações que eu mencionei, praticamente todas elas foram efetivadas, concretizadas no primeiro trimestre. A relação com o Assistir, governo do estado, a melhora do repasse, o cofinanciamento com a AMAL, nós mudamos em duas áreas a metodologia, e as parcerias com a URI. Então, nós conseguimos buscar nessa interlocução, nessa negociação, nesse amplo diálogo, nós conseguimos buscar aproximadamente 8 milhões de reais. Tá? Então, nós iniciamos um ano com 16 e em 3 meses nós conseguimos já ampliar as nossas receitas em 8 milhões de reais. Eu estou fazendo um recorte de 2024. Então, nós temos 8 milhões pendentes. Há um desafio que nós assumimos junto com a AMAL, junto com o prefeito Josiel Griselli e também com o prefeito Marcelo, na gestão anterior, de nós este ano tentar buscar 4 milhões de emendas parlamentares. Sim. Assumimos assim um desafio. Vamos trabalhar de forma conjunta. Fundação, AMAL, Prefeitura de Erechim. Quando nós falamos em AMAL, todas as tinturas partidárias, porque ali tem representante de todos os partidos. Certo. Então, cada prefeito vai acionar o seu parlamentar para nós tentar este ano alocar 4 milhões de reais. Bom, nesta questão aqui, nós já estamos nos aproximando também, estamos em março, finalizando março, nós estamos nos aproximando aí de 2 milhões e meio. Então, mais de 50% dessa meta nós já atingimos com a colaboração de todos esses atores. Mas ainda temos o desafio de buscar 1,5 milhão até o final do ano. Bom, sim, se nós já buscamos 8 e vamos buscar, quem sabe, mais 4, nós vamos ficar com um déficit de 4 milhões, correto? Nós temos que, nesse momento aqui, buscar, então, otimizar a gestão, buscar a redução de gastos,
entende? Manter essa negociação com o Estado, com parlamentares, para tentar buscar esse valor. Então, já é um cenário um pouco diferente do cenário do ano anterior. Sandra, com toda a clareza, os problemas não estão todos resolvidos. Eu estava conversando hoje pela manhã, nós tivemos uma reunião muito importante com o prefeito Paulo Alfredo Polis e fizemos uma leitura de outros hospitais do estado que estão enfrentando dificuldades muito maiores do que a nossa. De São Leopoldo, de Pelotas, de Canoas, de Juí, de Passo Fundo. De Passo Fundo também, o Hospital São Vicente está enfrentando muitas dificuldades financeiras. Então, nós percebemos que avançamos, temos desafios pela frente, esses desafios continuam, essa interlocução com os parceiros ela é permanente, ela não tem, digamos assim, ela não tem data para findar, nós temos que apresentar projetos a cada momento, nós já apresentamos agora, nós temos aqui, ó, só para exemplificar, nós inclusive entregamos ao senhor prefeito projetos em tramitação. Sim. Tá? Isso não significa dizer que nós vamos ser contemplados. Projetos que nós apresentamos, 13 milhões, vamos lá, ó, 13.618.490 reais. São projetos que nós apresentamos e que agora cabe à nova gestão monitorar. De emendas para investimento junto a senadores, junto à portaria nova do Ministério da Saúde, a 544, a busca de um novo acelerador linear, aquele projeto que eu coloquei do Avançar, que o Estado vai nos contemplar de 3 milhões de reais, né? Projetos que nós cadastramos num processo seletivo do deputado Van Hatten, ele faz um processo seletivo todo ano, nós somos contemplados em 2022, nós somos contemplados em 2023, já apresentamos um para 2024, nós apresentamos um projeto para o raio-x portátil, então tem 13, arredondando 13 milhões de projetos que estão tramitando e que nós podemos ser exitosos em 50%, em 70%, quiçá com muita sorte em 100%, o que permite ir renovando aos poucos, de forma gradual, o parque tecnológico. Então é importante, na minha concepção, Sandra, persistir nessa trajetória de apresentar projetos. Não existe recurso aqui, ali ou acolá, sem projeto. Tem que ir atrás. Isso a vida, a caminhada pública me ensinou. Não existe captar recurso sem apresentação de projetos. Tem que instigar, tem que provocar no bom sentido para que aquele projeto tramite, tem que monitorar para que a gente tenha um resultado positivo. E eu acho que o hospital tem plenas condições, a nova gestão, de levar adiante esses projetos, até porque tem muita experiência e eu tenho certeza que nós vamos ser exitosos. Jackson, como era a tua forma de pensar, de ver a saúde, de ver o município de Erechim, de ver as outras cidades que dependem do nosso hospital, quando você chegou na Fundação Hospitalar? E agora, quando você encerra esse teu período, como é que você faz essa avaliação toda? Sandra, eu tenho assim uma questão muito particular, muito pessoal minha. Eu tinha, em decorrência dos trabalhos anteriores, banco de sangue, coordenador da Covid e o próprio curso de medicina, eu tinha uma relação, tinha e tenho uma relação muito próxima com os senhores prefeitos e com os senhores secretários de saúde. Sim. Então, isso eu creio que facilitou um pouco esse diálogo. Eu tinha uma relação de respeito, de amizade, eu trabalhei muito com a AMAL, e eu agradeço essas oportunidades que eu tive. Então, isso facilitou, de certa forma, porque os pleitos que nós levamos a estas casas, né, a essas instituições, elas contaram todos com aprovação. Porque nós já tínhamos digamos assim, um currículo, uma trajetória de trabalhos em conjunto. De certa forma, facilitou. Facilitou, então, com a AMAL, facilitou com a universidade, facilitou com o governo do estado. Eu tenho uma relação pessoal com a secretária Arita de 20 anos. Eu conheço a secretária Arita Bergman há 20 anos. Uhum. Então, assim, eu tenho uma facilidade de chegar ao estado, porque todo o staff da Secretaria de Saúde do Estado são pessoas de carreira e de longa data. Verdade. Então, assim, a secretária adjunta Ana Costa, a diretora do fundo, a Miriana, e assim, em todos os setores, nós temos uma pessoa conhecida ou próxima, no qual nós temos uma relação de respeito e de amizade. Isso, Sandra, abre portas.
facilita a pavimentação do caminho. Da mesma forma, Sandra, quando eu estive à frente do Banco de Sangue, eu fiz muitos contatos em Brasília. Eu fiz muitos contatos em Brasília. E os contatos, eu estou sem meu celular, os contatos, eles persistem, eles são perenes. Então, eu tenho muito contato em Brasília que eu consigo dialogar por WhatsApp. De pessoas que têm cargo relevante, cargo importante no Ministério, funcionários de carreira do Ministério da Saúde. Então, a gente tem facilidade de buscar uma informação. Nós temos um processo tal, no valor tal, tramitando. A gente busca essa informação, no dia seguinte, o colega, o amigo responde, vai ser liberado no próximo mês, tem uma diligência, falta uma documentação. Nós encaminhamos agora, provavelmente vai ser feita a concessão até a metade do ano, para que as pessoas possam compreender, nós chamamos de SEBAS, né? Mas a filantropia do hospital. Certo. Nós conseguimos isso com o apoio do senador Heinz, na época, fazer aqui justiça, foi uma pessoa que nos deu um apoio muito grande. Nós conseguimos a filantropia do Banco de Sangue. Tendo em vista essas idas e vindas à capital federal, a esse setor, o DCEBAS, o departamento de DCEBAS, nós fizemos amizades no DCEBAS. Então, quando nós voltamos agora com o projeto do, do hospital para a concessão da filantropia ao hospital, muitas pessoas identificaram o Jackson do Banco de Sangue. Isso facilita o caminho. Verdade. Então, os processos, digamos, andam com mais serenidade, tu tem uma resposta mais rápida. Nós não estamos aqui ultrapassando o rito processual, não. Tem um rito processual, mas essa aproximação facilita esse contato. Muitas audiências que eu mantive em Brasília foram audiências que nós conseguimos estando lá, sem a necessidade de um agendamento prévio de 30 dias, de 15 dias. Estou em Brasília para uma série de audiências, a diretora pode nos receber, fulano de tal, do hospital, nós temos... Não, pode vir aqui. As portas se abrem, né? Vão abrindo portas, você vai entregando projetos. Então, este diálogo, Sandra, respondendo de forma mais objetiva, esse diálogo e esse respeito foi extremamente importante para essa gestão. Eu acho que, assim, se nós tivéssemos que escolher duas palavras para esse conjunto, entende? É claro que aqui, quando eu não falo apenas da figura do Jackson. Eu falo das pessoas que estavam ao hospital, ele tem um corpo diretivo. Nós tivemos uma direção colegiada, importante que se diga, eram 4 pessoas, isso foi muito bem dividido, o Jackson, o Márcio, a Camila e o Dr. Lago. Eu sempre usei a expressão, foi uma direção colegiada e, claro, e toda a estrutura do hospital. Mas respeito e diálogo. Nós exercitamos ao máximo o respeito e o diálogo. E no respeito e no diálogo nós construímos pontes. E construindo pontes nós avançamos. Verdade, Jackson. E você esteve à frente do hospital num dos momentos mais difíceis como pessoa, como ser humano, mas também da saúde, que foi o período de pandemia, que infelizmente a gente ainda está tendo os reflexos de tudo aquilo. Como é que está sendo agora para ti sair dessa função, se voltar para a política, já pensando em voltar novamente para a função pública? Sandra, toda despedida, ela não é traumática, porque traumática é uma coisa um pouco exagerada, né? Sim. Mas toda despedida, o filme passa. Ela mexe um pouco, né? Quando você trabalha com pessoas e para pessoas, quando você trabalha com pessoas e para pessoas, toda despedida, toda retirada, ela tem um momento difícil, sim, entendeu? Ela tem um momento difícil. Foi assim no Banco de Sangue, entende? Foi assim quando nós finalizamos o processo do enfrentamento da Covid, e está sendo agora. A gente não sai... A minha saída é importante colocar, Sandra, a minha saída é uma questão particular. É muito importante colocar, porque eu tenho que fazer justiça. Eu recebi um convite do prefeito, Paulo Alfredo Polis, agradeço essa oportunidade, aprendi muito. A minha primeira entrevista aqui eu mencionei, eu nunca tinha atuado no ambiente hospitalar. Eu tinha um certo conhecimento com relação à atenção básica, Secretaria de Saúde, projetos nessa alçada. O hospital é de uma dimensão, de uma grandiosidade muito maior. Então eu aprendi muito e agradeço ao prefeito. Mas eu também entendo, Sandra, que aquilo que nós
tínhamos condições de fazer, nós fizemos. E eu estou no momento que eu tenho que tomar algumas decisões particulares. Então, eu levei isso ao senhor prefeito. Prefeito, é um posicionamento meu, eu tenho que tomar algumas decisões da minha vida particular, da minha vida privada. Entende? Eu preciso de um tempo. Entende? E o que eu coloquei para o prefeito, disse, prefeito, eu preciso de um tempo. E o prefeito foi muito sensível, né? Eu tenho uma relação muito próxima ao senhor prefeito, de gratidão, de reconhecimento, e o prefeito compreendeu. Ele apenas me disse, Jackson, se possível, vamos ficar até o final de março, para que a gente possa vencer isto que estava em negociação. Isso aí. Jackson, se possível, Jackson, se você concordar, vamos ficar até o final de março, porque eu sei que está em negociação o assistir, está em negociação o avançar, está em negociação com a MAU e está em negociação com a URI. Vamos finalizar esse ciclo e depois eu entendo que você tem que ter a tua parada e aí foi de forma mais harmônica possível. Então eu devo, Sandra, me retirar um pouco, né? Me recolher um pouco, né? E aí, reitero, por questões particulares, né? Eu tenho que resolver algumas coisas, faz parte da caminhada, faz parte da trajetória da vida, e este é o motivo pelo qual eu estou declinando, dessa responsabilidade de estar à frente da Fundação. As pessoas que vão dar sequência, boa parte do corpo diretivo vai ficar lá, né? E as pessoas que serão indicadas pelo prefeito, eu tenho convicção, entendeu? Plena convicção de que são pessoas altamente capacitadas, né? E que vão dar prosseguimento e talvez buscar mais avanços ainda no Hospital Santa Terezinha. Jackson, obrigada por essa entrevista e por todas as entrevistas aí nesse período todo e que você tenha êxito em tudo que for realizar a partir de agora. Sandra, eu agradeço a oportunidade porque nós estivemos aqui... começamos uma trajetória com vocês lá no Banco de Sangue, fizemos uma campanha aqui inédita, né? Inédita aqui de arrecadação de recursos lá no Banco de Sangue. Depois teve todo o acompanhamento da TV Erechim com relação à busca do curso de medicina, envolvimento de toda a cidade de Erechim, de todas as entidades, de toda a região. Não foi diferente do enfrentamento do Covid. Quantas entrevistas pedindo compreensão, sensibilização, apoio com relação àquele período talvez da nossa geração, vai ser um momento mais difícil. Eu não acredito que a gente vai ter pela frente um momento tão delicado, tão sensível, né, tão obscuro, porque nós estávamos diante de uma pandemia e nós não tínhamos respostas, tão obscuro como foi o processo pandêmico. E agora, com relação à Fundação, eu estive aqui, acho que uma dezena de vezes, repassando informações e deixando muito claro que nós temos pela frente, Sandra, muitos desafios ainda. A Casa de Saúde, o nosso Santa cresceu, o nosso Santa avançou, mas é importante colocar, né, olhando aí que nós temos desafios no pronto-socorro, que nós temos que ampliar a estrutura física, que nós temos que renovar a parte ainda do parque tecnológico, que nós temos que melhorar a gestão. Então, não é porque passamos pela Fundação que resolvemos, não, muito pelo contrário, os problemas estão ali e nós temos que enfrentar eles de frente e eu tenho certeza que essa união local e regional vai dar conta desse recado. Muito obrigado de coração pela oportunidade. Sempre às ordens.